explorando os fundamentos da computação. Nesta aula, você aprenderá tipos de programas de computadores, onde exploraremos a diversidade de programas de computadores, cada um para uma finalidade específica. Processos, threads, arquivos, memória RAM, conceitos fundamentais dos sistemas operacionais. Programas compilados, interpretados e híbridos e quais suas principais diferenças. Vamos lá! Tipos de programas de computadores. Ao inicializar nossos computadores, nos deparamos com uma gama de programas, moldando nossa experiência digital. Navegadores web, sistemas operacionais, ferramentas de design gráfico, cada um contribui para a riqueza da computação contemporânea. Cada uma dessas aplicações nos auxilia em nossas atividades, permitindo que grande parte de nossas tarefas seja completada de forma rápida e eficiente. Assim, o computador se tornou um dispositivo essencial em nossas vidas. Agora, iremos conhecer alguns tipos de programas e suas finalidades. Aplicativos de produtividade. Desde editores de texto até planilhas e ferramentas de gerenciamento de projetos, os aplicativos de produtividade, como o Microsoft Office, são aliados essenciais nas tarefas diárias e profissionais. Alguma vez já usamos o Word, seja para escrever um documento de texto e formatá-lo, ou fazer um relatório da empresa. O Excel é um dos programas mais conhecidos para manipular e gerenciar planilhas e dados, construir gráficos e diagramas. O PowerPoint é muito utilizado para a montagem de apresentações dinâmicas e interativas. Todos esses programas auxiliam em tarefas produtivas e diárias de escritório ou empresarial. Navegadores web. Os navegadores web nos permitem acessar diversas páginas de conteúdo, seja elas lojas virtuais para a compra de produtos, redes sociais, streams, músicas, notícias e outros. Esses programas não somente carregam os documentos web, mas disponibilizam o conteúdo de forma otimizada e renderizada para o usuário interagir. Navegadores como Google Chrome e Mozilla Firefox são os mais conhecidos no mercado, dando suporte histórico de acessos customizados, a traduções de páginas de outros idiomas, sincronismo entre contas de e-mail. As páginas web são estruturadas em vários arquivos HTML, folhas de estilos CSS e JavaScript. Todas elas são responsáveis pelo funcionamento dos recursos e ferramentas que os diversos websites disponibilizam, por exemplo, uma loja virtual. Sistemas operacionais. Os sistemas operacionais são definidos como o conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivos de entrada e saída e dados da máquina e seus periféricos e interfaces para interação do usuário. Exemplo mais comum e usado de sistema operacional é o Microsoft Windows. Sua interface é bem organizada e consistente entre as versões. Outros sistemas operacionais populares são o Linux e o OS X da Apple. Existem vários tipos de sistemas operacionais, cada um com um foco diferente. Esse tipo de sistema é intermediário entre o hardware e o usuário final. Fazem a abstração dos aspectos técnicos do hardware e disponibilizam uma interface mais amigável para o usuário. Em resumo, são eles que gerenciam todo o hardware da máquina, abstraem a complexidade do hardware para o usuário, e estão presentes em quase todos os dispositivos computacionais. Programas de design gráfico. Os programas de design gráfico desempenham um papel fundamental no dia a dia das pessoas, impactando vários setores da sociedade, desde o âmbito profissional até a expressão individual. Eles estão diretamente relacionados em todo o meio de comunicação audiovisual atualmente, seja em uma propaganda, marketing digital, logomarca de uma empresa, jogos e outros. E por meio desses softwares que diversos produtos e conteúdos são criados para divulgação. Em resumo, os programas de design gráfico têm um impacto significativo na forma como comunicamos, expressamos ideias e percebemos o mundo visual ao nosso redor. Ferramentas de desenvolvimento. Existem milhares de ferramentas de desenvolvimento que auxiliam os programadores na construção, manutenção e evolução de softwares.
Os ambientes de desenvolvimento integrado, IDEs, oferecem uma suíte de ferramentas para facilitar e agilizar o tempo de desenvolvimento de um software. Com recursos de análise sintática, pesquisa avançada, atalhos rápidos, o desenvolvimento fica mais ágil e otimizado. Os compiladores geralmente estão integrados às IDEs, fazendo a compilação e análise do código enquanto o mesmo é escrito. São essenciais no processo de desenvolvimento de software. Os depuradores são ferramentas que ajudam o programador na identificação de problemas comumente denominados bugs no código, e por meio deles que o programa pode ser analisado linha a linha e verificado os dados em memória durante a execução do programa para identificar erros de lógica do código. Os gerenciadores de controle de versão são ferramentas que ajudam na evolução e rastreamento do código desenvolvido. O mais famoso é o Git. Se imaginarmos sistemas complexos com milhares de linhas de código, podemos vislumbrar o quanto é difícil achar o arquivo e o local correto onde foi realizada uma mudança no código por algum desenvolvedor. Esses programas auxiliam no rastreamento e na versão dos arquivos por meio de um processo de gerenciamento de conteúdo dos arquivos de código. As ferramentas de automação ajudam na performance dos processos de compilação, teste e distribuição dos softwares. Elas ajudam a manter a integridade e estabilidade. Os editores de texto atuam de modo direto no auxílio da escrita de códigos, utilizando sintaxe destacada, onde as palavras-chave de uma dada linguagem são coloridas para melhor leitura, e funções como autoformatação do arquivo otimizam tempo e esforço. As ferramentas de perfis auxiliam na identificação de gargalos de desempenho, permitindo otimizações no código. Antivírus e segurança. Em um mundo digital, a segurança é primordial. Programas antivírus como Norton protegem nossos sistemas contra ameaças virtuais. Eles ficam escaneando os arquivos do sistema à procura de programas ou scripts maliciosos e os removem. Programas de comunicação. Os programas de comunicação desempenham um papel crucial no dia a dia, facilitando a interação e troca de informações entre pessoas e organizações. Por meio deles, a comunicação se torna rápida e eficiente, permitindo colaboração remota entre equipes, agilidade nos negócios e na tomada de decisão, treinamento e educação à distância, comunicação pessoal e social. Também são essenciais em processos de seleção, sendo fundamentais nas etapas de entrevista de emprego e eventos virtuais. Processos, threads, arquivos, memória RAM. Processos. Quando clicamos em um ícone de um programa na área de trabalho, o sistema operacional irá carregar o código daquele programa para a memória RAM e irá fazer uma chamada ao método principal que iniciará o programa. Ao fazer isso, uma instância do programa é registrada no sistema operacional que irá gerenciar recursos que o programa precisar, como alocação de memória, acesso a arquivos e outros. Essa instância é denominada de processo. Por meio dos processos, a execução de diversos programas ao mesmo tempo é possível com o uso otimizado do processador, onde cada processo possui estados que descrevem se está sendo executado, bloqueado ou concluído. Os processos podem ser organizados em uma hierarquia, na qual um determinado processo pode iniciar e criar outro, e assim por diante. Todos os processos são gerenciados pelo sistema operacional. Threads. Threads são unidades menores dentro de um processo que compartilham o mesmo espaço de memória. Elas executam tarefas específicas dentro do contexto do processo ao qual pertencem. A existência de threads possibilita a execução simultânea de diferentes partes de um programa, aprimorando a eficiência e a capacidade de resposta. Para ilustrar esse recurso, imaginemos um editor e formatador de texto. Ao abrir um livro com 600 páginas e realizarmos uma alteração na última linha da página 599, o programa efetua essa ação instantaneamente, graças ao uso de threads que permite a realização de diversas tarefas em paralelo dentro do programa. Se o programa não utilizasse desse recurso, ao formatarmos o livro, a interface do programa ficaria congelada até a conclusão da tarefa de formatação. Em resumo, as threads possibilitam a execução de tarefas em paralelo dentro de um mesmo programa. Um exemplo mais simples é o próprio navegador que você está usando neste momento, com várias abas abertas navegando em múltiplas páginas.
Multitarefa e concorrência. Nosso computador possui a capacidade de executar diversos programas simultaneamente, graças ao sistema operacional que orquestra quais processos serão executados no processador. O funcionamento é o seguinte: vários programas desejam utilizar o tempo de processamento da CPU, mas o processador só consegue lidar com um de cada vez. Devido à rapidez dos cálculos, assim que um programa é processado pela CPU, o sistema operacional aloca outro programa para ocupar o processador e evitar que ele fique ocioso. Operações como leitura e escrita no disco são lentas, e quando um programa necessita ler ou escrever em um arquivo, o processo, instância do programa, precisa aguardar a resposta para retomar o processamento. Enquanto isso, o processador ficaria inativo se apenas executasse esse processo. É por isso que o sistema operacional realiza o escalonamento de vários processos para utilizarem a CPU, e isso ocorre em questão de poucos milissegundos. Alguns pontos são destacados ao analisarmos o gerenciamento de processos e threads. A sincronização e comunicação entre processos e threads são essenciais devido à natureza paralela do processamento e da execução. Manter os dados consistentes assegura o funcionamento correto do software. Essa abordagem apresenta diversas vantagens e desafios, proporcionando um maior desempenho, mas também enfrentando problemas como o deadlock. Muitas soluções atuais são aplicações práticas dessa abordagem, como em servidores web e programas de interface de usuário. Memória RAM. A memória de acesso aleatório, RAM, é o espaço de armazenamento temporário que desempenha um papel vital na velocidade e eficiência do computador. Ela armazena dados e instruções temporariamente em uso, proporcionando acesso rápido para o processamento. Para ilustrar o papel fundamental da memória RAM, podemos imaginá-la como uma mesa de trabalho. Assim que uma tarefa é iniciada, colocamos todas as ferramentas e materiais sobre a mesa para realizá-la. À medida que utilizamos a ferramenta ou algum material, e o mesmo não é mais necessário, retiramos ele da mesa para liberar espaço de trabalho. Prosseguindo nesse exemplo, se a tarefa é concluída, limpamos totalmente a mesa para que esteja disponível para uma próxima atividade, e todo o processo ocorre novamente. Conforme vários programas são executados, seus dados são armazenados na memória RAM, que é limitada. A estrutura de uma memória é composta por segmentos onde os dados são armazenados. Cada segmento é identificado por um endereço chamado endereço de memória, sendo comum que certos segmentos fiquem sem dados. Caso o espaço da memória seja totalmente preenchido, o sistema irá travar, pois não há mais espaço para alocar aos processos em execução. Arquivos. Arquivos de computador são unidades básicas de armazenamento de dados em sistemas computacionais. Eles são armazenados em dispositivos de armazenamento, como discos rígidos, HD, unidades de estado sólido, SSD, ou outros meios de armazenamento. A estrutura de um arquivo é composta por diversos elementos, incluindo o nome do arquivo, cabeçalho, extensão e conteúdo. O cabeçalho armazena metadados do arquivo, tais como data de criação, tamanho do arquivo, proprietário e permissões de acesso. Existem diversos tipos de arquivos, cada um com suas respectivas extensões e especificações. Os arquivos são organizados em diretórios, e estes, por sua vez, são agrupados em outros diretórios, criando uma estrutura hierárquica. Essa organização de arquivos e diretórios é gerenciada pelo sistema operacional, o qual fornece interfaces gráficas ou de linha de comando para que os usuários possam interagir com seus arquivos de maneira eficiente e organizada. Programas compilados, interpretados e híbridos. Vamos compreender a diferença entre programas compilados e interpretados, destacando a interessante categoria de programas híbridos que otimizam desempenho e flexibilidade. Os programas compilados têm o código-fonte traduzido integralmente para código de máquina ou código intermediário antes da execução. Eles são otimizados para o hardware, menos flexíveis e mais incompatíveis entre dispositivos e sistemas operacionais. Os programas interpretados têm o código-fonte traduzido linha por linha ou em blocos pequenos durante a execução. O interpretador analisará e compilará o programa durante sua execução. Eles tendem a ser mais lentos, porém são mais flexíveis e possuem mais compatibilidade entre dispositivos e sistemas operacionais.
Os programas híbridos combinam elementos de ambas as abordagens para obter melhor desempenho e otimização. Alguns exemplos de linguagens compiladas são C, C++, Haskell. Para linguagens interpretadas tem-se JavaScript, PHP. E por fim as linguagens híbridas são Java, .NET. Ao concluirmos esta jornada pelos bastidores digitais, percebemos que cada linha de código, cada programa e processo contribuem para a complexidade e vitalidade do nosso mundo digital. A computação moderna é verdadeiramente uma sinfonia digital. Cada abordagem, seja ela de comunicação, gerenciamento de processos, manipulação de arquivos ou escolha entre compilado e interpretado, desempenha um papel crucial na construção e evolução da nossa experiência digital. A diversidade e interconexão desses elementos refletem a sofisticação do ecossistema computacional, impulsionando a inovação e moldando o futuro digital.